Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro sobre temas atuais e polêmicos do direito de família. Esta é uma parceria do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também do Departamento de Comunicação através da Rádio Temes, a rádio online do Judiciário Gaúcho. E hoje a gente conversa sobre pedidos de alimentos feitos pelos netos aos avós e também aos pais. Será que esses pedidos têm a mesma natureza jurídica? E em relação aos avós, será que existe alguma limitação jurídica em relação aos pais que não é observada? Para nos ajudar a entender essas e outras questões, conosco os desembargadores Luiz Felipe Brasil Santos e José Antônio Daltoé César, integrantes da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, e começo com o senhor desembargador Luiz Felipe. Este pedido de alimento aos avós é chamado de alimentos avoengos. Pais e avós têm o mesmo tipo de obrigação? É diferente o tipo de prestação alimentícia que pode ser exigida dos pais e dos avós? Explique pra gente o que a lei brasileira chama de alimentos civis e também alimentos naturais. Pois não, boa tarde primeiramente. Essa questão é bastante interessante. É preciso tecnicamente distinguir os alimentos devidos pelos avós daqueles alimentos devidos pelos pais. Tá? Por quê? Porque o fundamento jurídico no Código Civil é diferente. Tá? Os alimentos devidos pelos pais decorrem do poder familiar. Tá? Estão previstos ali no artigo 1566, inciso 4º do Código Civil, que trata do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores. Menores, veja bem. Tá? Então, este dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, ele é incondicionado. Tá? Significa dizer que ele existe, mesmo que com sacrifício das próprias necessidades básicas dos pais. Uhum. Eu sempre, quando dava aula aqui na Escola da Magistratura, há alguns anos, eu sempre costumava dizer, apresentar um exemplo, não é, do que isso significa. E o exemplo é o seguinte: vamos imaginar que ao redor de uma mesa há um pai e um filho, menor de idade. Veja bem, estou frisando sempre, menor de idade. Muito bem. E entre eles, sobre a mesa, existe um pão. Tá? Quem come primeiro? O filho. Tá? O filho come primeiro. Tá? O que sobrar deste pão fica para o pai. Tá? Por isso que eu digo que mesmo com o sacrifício da sua própria necessidade, o pai, quando eu digo pai, estou referindo à mãe também, evidentemente, os pais têm o dever de sustentar os filhos. Esta circunstância não ocorre, porém, com relação aos avós. Tá? Por quê? Porque os avós, tá, o dever alimentar tem outro fundamento, que é o artigo 1696 do Código Civil, tá? Que trata da obrigação genérica de alimentos que há entre parentes. Quer dizer, os avós não têm dever de sustento em relação aos netos. Tem uma obrigação uma solidária em relação aos netos, não é? De ajudá-los, não é? A se manter. Mas esta obrigação, tá, está condicionada, ela não é incondicionada, ela é condicionada à possibilidade desses avós prestarem sem desfalque do necessário ao seu sustento. Então, imaginemos naquele exemplo da mesa em que esteja um neto e um avô e um pão entre eles. Quem come primeiro é o avô. Uhum. Em sobrando alguma coisa, o neto se alimenta. Tá bem? Esta é a diferença básica, um exemplo bem fácil de visualizar, não é? Entre a obrigação alimentar
dos avós e o dever alimentar dos genitores. Tá? Então, assim, a título introdutório, eu teria essas considerações para não absorver o tempo inteiro. Né? O senhor utilizaria também, desembargador Daltell, o mesmo exemplo, digamos assim, para explicar? É um bom exemplo. O desembargador Luiz Felipe tem uma tradição de professor de direito de família que obviamente não tem, ele tem muito mais corrida do que eu, mas nós trabalhamos juntos e enfrentamos, por isso a escolha desse tema, nós estamos enfrentando cada vez mais esse tipo de demanda judicial. Sempre digo, hoje as pessoas querem tudo e imediatamente. Ou é do Estado, não tendo do Estado, dos pais, e não tendo os pais, vão para os avós para buscar aquilo que elas necessitam. Mas tem que ver se aquilo lá é uma necessidade básica. E o que nós, na nossa Câmara, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, e a gente deixa bem claro que isso não é uma questão de certo ou de errado, é uma posição que nós temos da nossa Câmara, o desembargador Luiz Felipe, ou eu, eventualmente, até podemos divergir aqui ou ali. É que, no caso dos pais, aquilo que ele falou, eles não têm escolha, eles têm que prestar esses alimentos. Né? Porque eles colocaram os filhos no mundo, ou adotaram esses filhos, têm que exercer o poder familiar. No caso dos avós, e a súmula 596 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, diz que ela é de natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais. Então só pode exigir dos avós se o pai ou a mãe não conseguirem ou não puderem prestar esses alimentos. E ainda assim, para aquelas necessidades básicas. Depois o Luiz Felipe vai falar, e eu também vou falar, que existem ainda outras diferenças. O que é a grande diferença que nós temos na jurisprudência? É até onde vai a necessidade básica. É aí que nós começamos a divergir, inclusive dentro da 8ª Câmara Civil. Perfeito. E aproveitando, desembargadores, é justamente para a gente não ter um regramento, né, um jurídico sobre essas necessidades que os netos pediriam aí aos avós, né, para atenderem, enfim, o Poder Judiciário então vem tomando decisões e por vezes, né, como bem colocadas, divergentes ou distintas. Como vocês analisam esse cenário da gente dizer, digamos, divergências, né? Começamos com o senhor, desembargador Luiz Felipe, como é visto esse tema? Na verdade é o seguinte, nas questões alimentares, ao menos na atual composição, eu diria que nós temos algumas divergências pontuais. Não entre nós aqui, no plano teórico, entre o desembargador Daltoé e eu, não há maiores divergências teóricas a respeito deste assunto. Há, digamos, eventualmente alguma divergência no exame de algum caso concreto, porque o direito não é, digamos assim, uma fórmula matemática, que a gente sempre chegue a um mesmo resultado a partir de determinados dados de uma equação. A avaliação de determinada circunstância fática pode, eventualmente, ser diferente entre nós. E isso nos levar a conclusões diferentes no exame de um determinado caso, mesmo que a gente tenha concordância acerca das premissas teóricas. Então, na questão, por exemplo, dos alimentos avoengos, entre nós, aqui presentes, não temos maiores divergências. Nós temos, especificamente com outros colegas da Câmara, alguma divergência. Alguns mais liberais na interpretação das situações em que cabem alimentos avoengos, outros menos liberais. E nós aqui nos incluímos entre os menos liberais, vamos dizer assim. Então, eu diria que é mais ou menos por aí. Somos um pouco mais conservadores, né, Felipe? Eu não diria conservadores aí no caso. Nós somos mais, digamos assim, ao menos eu considero, que me parece, eu sempre parto do seguinte pressuposto, que os avós não são consultados quando os seus filhos querem colocar filhos no mundo. Evidentemente que não devem ser, não estou dizendo que devam ser, só que por isso a sua responsabilidade deve ser sempre mais limitada, já que ele
não tem nenhuma responsabilidade pelo ato de colocar aquele ser no mundo. É uma responsabilidade indireta, bastante indireta. Né? Por isso se justifica que a sua responsabilidade alimentar seja também mais atenuada. Aliás, apenas complementando o que o colega da Altoé já disse, não é? A jurisprudência, inclusive do STJ, não é? Tem entendido que não basta que, digamos, um dos pais, o pai ou a mãe, não tenha possibilidade de ajudar na criação dos filhos. É preciso que ambos não tenham, para que então se possa recorrer ao auxílio dos avós. Tá? Porque imagina o seguinte, coisa muito frequente, aliás, né? Em geral, a mãe é que segura o rojão no caso da separação. Isto é, em pleno século XXI, 2022, continua em menor grau, mas continua. Né? Continua. Eu tenho 44 anos de magistratura efetivo e desde então e até hoje isso ainda é. A mulher ainda é, digamos assim, a responsável maior, não no plano teórico, evidentemente, né, mas no plano fático. Nas separações, de regra, a mulher fica com os filhos e tem que correr atrás do prejuízo no sentido financeiro. Né? Exato, sim. Pois bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, que para que ela possa pedir alimentos aos avós, que são alimentos esses que, como foi destacado, são complementares e subsidiários, ela precisa provar não apenas que aquele ex-marido ou ex-companheiro não pode ou não está contribuindo, como também que ela, mesmo que sozinha, não tem condições de atender às necessidades desses filhos. Necessidades básicas, né? Necessidades básicas desses filhos. Tá? Aí então sim, vamos recorrer aos avós. Sempre destacando um ponto também, a meu ver, muito importante. Tá? E aí vamos à questão das necessidades básicas, que o desembargador da Altoé destacou. Tá? É que os netos têm, melhor dizendo, não têm direito ao padrão de vida dos avós. Tem direito, a meu ver, sim, ao padrão de vida dos pais. Tá? Então, se tem pai e mãe com uma renda bastante reduzida e avós bastante abonados, esses netos têm direito a exigir o que esses pais lhe possam alcançar, mas não têm direito aos que os avós venham, vamos dizer assim, a ser chamados a custear curso de graduação, curso de pós-graduação, curso de pós-pós-graduação, etc. É por aí. Perfeito. Para o senhor, desembargador doutor. É colocar, porque nos alimentos devidos pelos pais, os alimentados têm direito àquela condição social que o pai e a mãe possuem. No caso dos avós, e aí que nós temos algumas divergências dentro da nossa Câmara, inclusive, existem avós que são militares, têm funcionários públicos com um padrão mais elevado, que são demandados a contribuir de uma forma mais elevada do que aquilo que os pais poderiam ter. E a doutrina que foi formulada nas últimas décadas orienta no sentido de que não, o avô tem que satisfazer as necessidades básicas. Ainda semana passada, numa sessão da Câmara, lá, o desembargador Luiz Felipe não participou, mas na composição ficou 2-1. Tinha uma neta que fez um acordo com o avô de receber alimentos até os 18 anos, completou os 18 anos, ela disse, agora vou cursar medicina numa faculdade privada. E apresentou a conta. E tem um colega que diz, não, o direito à educação é um direito à dignidade humana, tem que pagar. Ele disse, não, calma lá. Faculdade privada não é função dos avós. Porque faculdade privada, e eu tenho servidora minha que está pagando FIES até agora. E ela já está formada há 10 anos. A pessoa pode trabalhar, pode fazer esse financiamento e ela pagar depois de formada. Né? Então, não é uma obrigação dos avós, mas é dos pais, se eles tiverem condições. Que fique para aquele que está assistindo bem distinta essas situações.
Perfeito. Para finalizar então o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, né, alimentos avoengos, os senhores diriam viável que o nosso poder legislativo, né, então explicitasse através de uma lei, né, através de normativas, quais as obrigações que podem ser impostas aos avós, se obrigação complementar e subsidiária, gostaria também que os senhores explicassem um pouquinho pra gente, né, o que significa, ou então bastaria que o nosso STJ editasse algo, né, como se diz, uma súmula a respeito desse tema? Não, me parece o seguinte, a lei jamais vai esgotar todas as hipóteses, né? Sempre haverá uma margem para interpretação, né? Acho que é impossível, em qualquer ordenamento jurídico, não só no Brasil, né, que haja um sistema legal que cubra todas as hipóteses que a realidade nos apresenta, né? Então, eu não cobro, vamos dizer assim, do legislador isto, né? Agora, eu acho sim que é a função da jurisprudência, né, ir sedimentando entendimentos acerca dessas questões, né? Agora, quanto ao fato de ser complementar e subsidiária, vamos tentar explicar. Em primeiro lugar, subsidiária por quê? Porque vem depois da obrigação dos pais, tá? Ela não é uma obrigação, vamos dizer assim, em primeiro grau, ela é uma obrigação de segundo grau, tá? E até porque os avós são parentes na linha reta de segundo grau, tá? Então, ela vem depois, por isso subsidiária, tá? E se diz complementar, por quê? Porque havendo, digamos, alguma possibilidade de os pais contribuírem para o sustento de seus filhos, a obrigação dos avós se limitará a completar, eventualmente, aquilo que venha a ser necessário para o sustento das crianças ou adolescentes, tá? Ou, eventualmente, até maiores de idade, tá? Mas sempre dentro daqueles limites da sua possibilidade, tá? Essas seriam, em princípio, as considerações acerca desse ponto. Tá? Desembargador da Toé. Um último esclarecimento que seria importante a gente falar aqui, porque são às vezes pessoas que não estão muito trabalhando com essa matéria. Também os avós, para os casos daqueles alimentos que eles forem condenados a prestar, não dos pais, mas os avós, eles podem sim, não cumprindo essa obrigação, receber uma prisão por dívida de até 90 dias, né? Deixar bem claro, não é aquela dívida do pai que o pai não pagou, é a dívida do avô. No caso que ele se comprometeu. Que ele se comprometeu. E mesmo assim, eu peguei um acordo há pouco do desembargador Luiz Felipe, que eu participei da composição que julgou a divisão. Por exemplo, se os avós, 2 avós foram condenados a pagar 100, eles não podem exigir, só pode exigir 50 de cada um. Essa obrigação não é solidária, é individual. Então, para ele receber uma medida extrema, que é raríssima, de poder cumprir pena privativa de liberdade, ele tem que não cumprir os 50, mas não os 100. São questões assim que muitos detalhes, muitos né? detalhes, e que as pessoas não têm noção do que ocorre no dia a dia. Mas, né, Felipe, é muito para quem está ali no dia a dia, isso aparece toda semana para nós. Eu queria só fazer um adendo acerca deste ponto de a obrigação alimentar ser não solidária, tá? Eu acho muito relevante esclarecer bem o que significa isso, tá? O fato é o seguinte: ser não solidário, qualquer obrigação, seja ela alimentar ou não, tá? Qualquer obrigação de caráter pecuniário, seja alimentar ou não, tá? Ela pode ser solidária ou não solidária. Por exemplo, tá? Vamos dizer que nós 3 aqui, tá, nos comprometamos a pagar em conjunto uma dívida ao nosso cameraman, certo? Perfeito. Muito bem. Então, se nós não pagamos, digamos que nos comprometemos a pagar R$1.000 para ele, tá? E todos os 3 assinamos como devedores, solitários. Se nós não pagamos, ele pode escolher qualquer um de nós 3, tá, para
executar esta dívida. Não precisa dividir 333,33 para cada um. Perfeito. Tá? Ele escolhe um de nós e executa toda a dívida. Tá? E aquele que pagou fica com direito regressivo de cobrar dos demais. Certo? Isto é uma dívida solidária. Os alimentos não são solidários. Não só os alimentos avoengos. Tá? A obrigação alimentar, em geral, não é solidária. Significa dizer que cada devedor é responsável nos limites da sua possibilidade individual. De realizar, no caso, esse pagamento. Sim, ou seja, se o neto pede alimentos aos avós, significa dizer ao avô materno, à avó materna, ao avô paterno, à avó paterna, são 4 os avós, né? Porque, em geral, o que acontece? Quando a mãe, que está com a guarda das crianças, né, vai pedir alimentos, para quem ela vai pedir? Para os avós paternos. Esquece que os avós maternos também têm obrigação. Poderiam. Até, veja bem, até se justifica na maioria dos casos que esqueça. Porque os avós maternos, em geral, já ajudam diretamente. Sim. Né? Muitas vezes dando abrigo à sua filha e aos netos, na sua própria casa. Então até é justificável isso. Tá? Mas veja bem, todos os 4 avós têm responsabilidade. Tá? Na ação de alimentos deverá ser, inclusive, averiguada a circunstância de qual é a contribuição, nesse exemplo que eu dei, dos avós maternos, para ver se eles já estão contribuindo voluntariamente de forma direta, tá? E quanto isso repercute tá, no atendimento das necessidades dos netos, qual vai ser o valor que os avós paternos deverão prestar. E aí, quando o juiz, eventualmente, condenar os avós paternos a pagar um valor X para este neto, tá, ele terá que dizer, não que condena os avós paternos a pagar, digamos, R$1.000, mas dizer que o avô fulano de tal vai pagar X e a avó Beltrana vai pagar Y, ou eventualmente até, se ela for dona de casa, sem renda própria nenhuma, isentá-la, entendeu? E a obrigação é só do avô, tá? Não pode, não deve tecnicamente dizer que está condenando o fulano e a Beltrana, avós paternos do alimentado, a pagar, digamos, R$1.000, porque a obrigação não é dos dois juntos, ou seja, ela não é solidária. Tá? Então a obrigação alimentar é sempre não solidária, porque ela deve obedecer à possibilidade individualizada de cada pagador. Tá? E se aquele pagador deixou de pagar, ele vai ser executado, seja avô, avó ou seja quem for, mas pela sua dívida, não pela dívida de terceiro, mesmo que esse terceiro seja seu filho. Certo? Perfeito. Desembargador Dalter. Só agradecer mais essa oportunidade de ter esse convívio aqui com os colegas e com o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, o CEJUD e a Rádio Temes, de poder conversar com a população sobre esses temas polêmicos e atuais do direito de família. Perfeito. Perfeito, desembargadores. Então, agradecemos aqui as suas presenças, os esclarecimentos, né? Ambos integrantes da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e agradeço também as suas participações, a Rádio Temes, a DICOM e o Tribunal de Justiça. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.